Boa noite. Acho que boa noite, fraco. Boa noite. Isso. Vamos para os nossos avisos aqui. Aquele tradicional, né? O primeiro deles, desligar o celular. Porque na hora da palestra, da vibração ou das leituras, vai que ele toque aqui, vai ficar ruim, né? Então vamos desligar o celular. Esse momento é só nosso de estarmos aqui, neste momento de evangelho. Vamos deixar o celular ali uns 40 minutinhos desligado, né? Depois a gente vê as notícias e o que pode resolver. Alguém está vindo pela primeira vez hoje? Não. Todos familiarizados com a casa, já conhecem todos os trâmites, né? Que bom. Continua a campanha das cestas básicas, um pouquinho mais de 400 cestas todos os meses. A gente fala 400 cestas, é cesta, pessoal. Vem um sábado aí, assim no final do mês, verificar aí a entrega. É cesta, 400 cestas. Já chegamos a entregar aí 600, né? Mas estamos ali nas 400, 420 cestas mês para as famílias. Como eu sempre falo, uma cesta dessa se alimenta 4, 5 pessoas. A importância de nós sempre estarmos ajudando, colaborando da melhor forma. O Evangelho pelo Zoom, de segunda a sexta-feira, continua. O Barço está rápido, olha lá, né? E estamos lá já quase 2.000 noites de estudos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, que tem como o símbolo lá do nosso Evangelho, né? Fátima está ali, Jesus, né? Nos espelhamos muito nessa foto do Mestre para todos os trabalhadores, aqueles que estão passando pelos problemas. Então, nós espelhamos essa foto lá na live para que as pessoas sintam Jesus, né? E tem dado tão certo, tantas vibrações. E vamos em frente, não podemos parar. Continua a venda das camisetas lá na entrada para a feira da solidariedade. É mais uma forma de ajudar para a feira da solidariedade. E eu deixei para o final, né, Márcio? Vamos lá. Vai acontecer no dia 20/9, um domingo, segundo as previsões de muito sol. Vamos estar com a barraca da pizza, logo na saída do portão ali. Vamos movimentar praticamente toda a equipe, de manhã, de tarde, de noite. Precisamos de vocês para ajudar e venham também para gastar, né? Para ajudar a feira. Isso é importante. E nós contamos sempre com as doações, os amigos, os parceiros que nos ajudam todos os anos. Nós precisamos e continuamos pedindo. Já temos bastante coisa, mas uma feira, uma barraca para colocar ela lá fora, funcionando, vai din-din, viu, pessoal? E é tudo doação, né? Tudo doação dos trabalhadores que estão ajudando já, mas precisamos de mais ajuda. E assim nós vamos, no dia 20/9, realizar esse grande evento. E aquele momento que a gente pode encontrar com todo mundo, cumprimentar, falar, se abraçar, né? É um momento gostoso. E pode passar na barraca da pizza, venham conversar conosco, estaremos todo mundo lá para esse encontro. Nós temos lá um acervo lá, outro dia eu estava olhando, acho que bem umas 8.000 fotos da feira, né? Nós já estamos nessa caminhada aí há 18 anos. 18 anos, desde a primeira feira, que foi ali na escola, né? É o compromisso que nós temos de trabalhar e ajudar a nossa casa de paz, de amor e Jesus, que tanto faz por nós e nos recebe todos os dias, com tanto carinho, com tudo organizado. Então,
é um dia para ajudar a família nucleana. Vamos para a nossa programação. Hoje vai fazer a leitura a Fátima Reis, a leitura da mensagem, evangelho e prece inicial. As vibrações hoje estará com Adilson Zanardi. Está ali quietinho, concentrado. Não vou nem mexer com o homem, deixa ele quieto lá. Nosso professor. E hoje nós teremos o tema O Egoísmo, com o nosso querido Cláudio Fronzilo. O Cláudio, um amigo querido aqui do trabalho, da equipe, há muitos anos, né? A gente convida o Cláudio, esposa, estão sempre com a gente aqui ajudando, né? Então nós teremos o Claudinho aqui hoje ministrando o tema O Egoísmo, ok? Vamos lá, Fátima. Uma noite de muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe. Boa noite. Do livro Folhas de Outono, escrito por Francisco de Espírito Santos Neto, ditado pelo Espírito Hamed. A vida é um processo dinâmico. Não pode ser pré-determinada, segundo a nossa diminuta visão evolutiva. Ninguém tem condições de afirmar com plena certeza o que acontecerá amanhã. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, item 11 do tema O Egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazer elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, mentores da nossa casa de paz e amor em Jesus. Pedimos que nessa noite iluminem o nosso irmão Cláudio, que com tanto carinho preparou essa palestra, que passará para nós os ensinos do Cristo, que possamos ter ouvidos de ouvir, coração de sentir e mãos para praticar. Que essa nossa noite seja abençoada. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua paz e, neste momento, oriente nossas palavras. Falar de egoísmo é algo meio abstrato, porque ninguém aqui é egoísta. Eu não entendi a risada. Nós não somos egoístas. Jamais. Ainda mais espírita. Não é possível. O assunto é tão importante, falar sobre egoísmo, embora no Evangelho segundo o Espiritismo só tem 2 verbetes, 2 instruções dos Espíritos. Uma delas, de Emmanuel, que foi o trechinho que ela leu agora, ele continua. E Emmanuel, aliás, é a única mensagem que tem de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, alguns dizem que esse Emmanuel não é o Emmanuel que era do Chico. Outros dizem que era o Emmanuel que falava com Chico, que era o mentor do Chico Xavier, e que, por acaso, poderia ser que a médium que deu essa passividade, que deu essa psicografia de Emmanuel, teria sido
o Chico Xavier na época de Kardec. Como a gente não tem informação maior sobre isso, fica na crença de quem quiser, porque não temos instruções fidedignas se era o próprio Emmanuel, se era ou se não era o Chico, a médium que estava lá. Não importa. O importante é o conteúdo da mensagem que vem falar sobre o egoísmo. E é um assunto tão vasto que ele não tem só no Evangelho. Ele tem no Livro dos Espíritos, falando sobre egoísmo, da pergunta 913, 914, 915, 916 e 917. É um assunto recorrente. E também foi descrito também em obras póstumas, que foi escrito muitos anos depois que Kardec havia desencarnado. Quem ficou lá como presidente da Sociedade Espírita de Paris, sociedade que deu continuidade àquilo que Kardec fez, ele resolveu publicar algumas coisas que estavam na gaveta lá de Kardec e resolveu publicar. E tem uma publicação logo no primeiro capítulo, tem a primeira parte do livro, fala sobre o egoísmo e o orgulho, para a gente ter uma ideia do quanto é importante falar do egoísmo, que é essa chaga da humanidade, conforme os próprios Espíritos falam isso para a gente. Mas para eu falar sobre isso, eu preciso voltar no tempo, para a gente entender como é que nós nos tornamos egoístas. De que maneira? Se nós estamos num planeta de provas e expiações, somos assim a segunda ordem, vamos dizer, dos mundos habitados, quando é que nós nos tornamos egoístas? Então, para isso eu tenho que voltar no tempo aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. Por que tão longe assim, Cláudio? Porque nós éramos pessoas muito simples. Quando Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes. Não é ignorante de xingamento, mas é ignorante porque não tínhamos muito conhecimento. Então, naquela época, nós não tínhamos muitas expiações, não tínhamos feito muita coisa errada. Nós fazíamos algumas coisas equivocadas, mas era mais uma questão de prova. Então, quando você faz coisa pequena, é uma prova, se passa, se não passa. Se não passa na prova, você repete a prova até passar. Se você não passar aquilo lá, você cria uma expiação, e aí você é obrigado a passar por aquilo para até melhorar, e vai reencarnando. Bom, então por que nós estamos voltando a 3.500 anos antes de Cristo? Porque exatamente nessa época é que nós saímos da pré-história, de acordo com a ciência, da pré-história e passamos para a história, propriamente dito. Foi quando nós começamos com a escrita, porque até aí não tínhamos escrita, era tudo na base dos sinais, pinturas rupestres, e aí cada um dava uma interpretação para aquelas pinturas. Vocês já devem ter visto reportagens com as pinturas rupestres, e tem lá pintura de animal, de gente e tal, mas a gente não sabe o que ele quis dizer com aquelas pinturas. Somente através da escrita propriamente dito, que isso nós devemos aos sumérios. Os sumérios trouxeram a escrita, começaram a desenvolver a escrita aqui na nossa história do mundo. Trouxeram exatamente o dia e noite dividido em 12 horas cada uma, trouxeram a coisa do calendário, como a gente podia melhorar aquela história. Então nós devemos muito de conhecimento aos sumérios. Mas aconteceu uma coisa diferenciada. Estávamos vivendo razoavelmente bem, tudo em ordem, tudo mais ou menos harmônico, até que em determinada época, alguns espíritos que estavam em outros planetas, estavam lá na questão de cocheiro,
num local onde aquelas pessoas que ali estavam, aqueles seres humanos que ali estavam, eles precisavam ser transladados de lá, porque lá estava se transformando num planeta de regeneração, onde as pessoas estariam em melhores condições intelectuais e morais, mas aqueles que não se adequavam àquela situação iam voltar para planetas que estavam no início de provas e expiações. Mas, antes que isso acontecesse, até chegarmos aí, nós temos que nos lembrar de que nós éramos princípios inteligentes, ainda não éramos espíritos ainda não éramos espíritos de gente, de ser humano. Nós éramos princípios inteligentes, no qual, em simbiose, nós estávamos ali caminhando no conhecimento de como funcionava o planeta Terra. Então, estávamos interligados nos animais, onde aprendíamos algumas coisas. E o que os animais aprendem? Instinto. O que os animais aprenderam? Um instinto de sobrevivência. E a gente cansa de ver ainda hoje, os animais têm o seu instinto de sobrevivência. Quando eles procuram um alimento e acham um alimento, eles brigam sim entre eles, mas brigam para sobreviver. Então, aquela carcaça de animal que foi abatido, eles vão lá brigar, arrancar um pedaço, e um deles sai correndo. Isso não é egoísmo, é um instinto de sobrevivência para ter o que comer depois ou para sustentar a sua prole. Até aí, está tudo certo. Mas esses capelinos que vieram de Capela para aprender alguma coisa e, ao mesmo tempo, trazer informações intelectualizadas para nós, que estávamos no começo da intelectualidade, mal sabíamos escrever alguma coisa, não eram todos que sabiam escrever. A escrita começou bem devagarzinho, rudimente, coisas rudimentares. Então nós não tínhamos muito conhecimento. E vieram esses espíritos e reencarnaram no planeta Terra. Reencarnaram aqui para tentar impulsionar a nossa intelectualidade. Mas, como eles já tinham estado em condições intelectuais muito mais avançadas do que nós, eles trouxeram também os seus vícios, trouxeram a sua moralidade defeituosa, trouxeram coisas que nós aqui ainda não sabíamos e não aplicávamos. E uma delas era o intelecto. E aqueles que aqui chegaram, aportaram e usaram do seu conhecimento, usaram aquele seu conhecimento para subjugar aqueles de nós que estávamos naquela época ali. Porque eles pensavam assim: eu sou melhor que eles. Eles são quase uns animais. Eles não raciocinam, não pensam, não fazem nada. Não, vamos subjugá-los. E subjugavam. E começaram a transformar em escravos, fazer escravos, e a escravidão começou a encampar o mundo inteiro, e aqueles que estavam ligados com esses que vieram de Capela, que deveriam trazer para nós o conhecimento intelectual e moral, a moralidade deles ainda não estava desenvolvida. E o nosso, que era tão simples, nós não conseguíamos desenvolver a nossa moralidade no mesmo diapasão que estávamos desenvolvendo a intelectualidade. E aí o que trouxeram para nós? O egoísmo. Por quê? Porque quando eles olhavam para a gente e falavam: eu sou melhor que ele. Se eu sou melhor que ele, o que mais eu vou pensar naquele momento? Se eu sou melhor que ele, eu mereço mais. E aí começou o nosso egoísmo individualizado. Mas começou aí. Porque aí nós aprendemos que, então se eu melhorar, se eu aprender, eu posso
subjugar o outro, eu posso fazer isso para o outro, eu posso subjugá-lo, fazê-lo com que ele trabalhe para mim, e eu vou conseguir cada vez mais. E aí nós abusamos do egoísmo. E ao abusar do egoísmo, nós cometemos vários equívocos. Não só machucamos, atrapalhamos, roubamos, matamos por conta do egoísmo, do orgulho, porque o egoísmo nada mais é do que um orgulho um pouco diferenciado. Porque, afinal de contas, o que é o orgulho? O orgulho é quando você sabe que você acha que você é mais que o outro. Você tem certeza. Aliás, você não presta nem atenção no que a pessoa vai falar. Porque eu sou orgulhoso mesmo, eu sei que eu sei. E se eu sei que eu sei, não me interessa a sua opinião. A sua opinião não me interessa. É o que é diferente, que muitas vezes confunde o orgulho e o egoísmo com vaidade. O orgulho é quando você tem certeza que você sabe das coisas, que você é melhor que o outro. A vaidade é que você quer que todo mundo saiba disso. E aí a gente vai cada vez mais se encalacrando do ponto de vista moral. E aí isso vai tomando esse corpo. E de onde a gente tira isso tudo? Tiramos não só do conhecimento da história, mas também de um livro muito especial de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Um livro de Emmanuel que fala A Caminho da Luz. E Emmanuel traz exatamente isso, mostrando que esses povos que vieram trazer as raças de Capela, vieram trazer os árias, os gregos, os romanos, os germanos, os celtas, os eslavos, trouxeram os egípcios, trouxeram o povo de Israel, trouxeram as castas da Índia, que até hoje se subdivide lá na Índia em castas. Vocês já devem ter visto novelas por aí. Já viram que as castas, você nasce numa casta, você não consegue sair daquela casta, porque parece que foi presente de Deus. Quem é da casta superior tem tudo, inclusive conhecimento, tem direito a isso, direito àquilo. Mas quem é Dalit, lembram da novela? Quem é Dalit não tem direito a nada, a não ser a servir os outros. Então nós trouxemos essa bagunça toda naquele tempo. Lógico que alguns conseguiram se livrar desse egoísmo. Alguns conseguiram perceber que essa ideia não era muito legal. E conseguiram realmente não só desenvolver a intelectualidade nossa aqui do planeta Terra, mas conseguiram fazer com que a moralidade deles estivesse já coadunada com aquilo que tinha de moral no planeta deles. E começaram a voltar. É por isso que hoje em dia, você vai na Grécia, você não acha mais aqueles matemáticos maravilhosos que tinham. Você vai hoje em Israel, e Israel pensa de uma maneira de eu posso mais do que o outro. Eu tenho merecimento mais do que o outro, porque eu sou melhor que o outro. E aí a gente fica nesse vai, não vai, e poucos de nós conseguem raciocinar moralmente. Bom, e aí eu pergunto, e daí? Como saímos disso? Embora em todas as épocas da vida, em todas as épocas da humanidade, Deus e Jesus, que é considerado o governador do planeta Terra, tem mandado, tem enviado profetas, profetisas, pessoas que traziam grandes conhecimentos religiosos, de religiosidade, trazendo para nós a ideia da espiritualidade, a ideia de como nós devemos continuar a aprender a fazer o bem para podermos evoluir
não só do ponto de vista da intelectualidade, mas também da moral. Porque se nós não equilibramos essa balança, nós vamos continuar encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando no mesmo planeta, até que esse planeta chegue um momento, como estamos passando agora, naquilo que a gente chama de transição planetária, em que o planeta Terra terá tendência a ter um equilíbrio entre o bem e o mal, então ele deverá se transformar naquilo que conceitualmente a gente chamaria, e Kardec chamou, os espíritos também chamaram, de planetas de regeneração, não planeta de regenerados. Tem gente que acha que será planeta de regenerado. Não, é de regeneração. É um planeta em que se equilibra o bem e o mal. Estando o bem e o mal equilibrado, a gente consegue conviver mais. Porque, por enquanto, na situação em que estamos, o mal predomina ainda. No livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá: por que que o mal parece ser maioria do que o bem? Não só parece, ele é. Porque o mal ele é audacioso, ele é barulhento, ele chama atenção. Os bons, segundo os Espíritos, quando quiserem, poderão ser maioria e poderão fazer a coisa certa. Mas a gente tem medo de fazer. A gente acha que vai atrapalhar os outros. E como é que eu saio dessa situação? Para eu sair dessa situação, eu preciso praticar aquilo que no Evangelho, no capítulo 12, no capítulo 11, no item número 12, o Espírito que ali fala vem trazer para nós a chave de como melhorar, que é a caridade. Quando nós praticarmos a caridade, aí sim, nós começamos a deixar de ser egoísta. Porque, será que eu sou egoísta? Vamos raciocinar. Quantas vezes a gente tem o dinheiro contado no bolso e nos dá uma vontade de comprar chocolate ou um outro doce qualquer, mas o nosso dinheiro só dá para comprar um. Aí eu compro e como escondido, não mostro para ninguém na minha casa. Vou comer escondido, né? Eu que estou com a vontade. Isso é egoísmo. Se eu faço alguma coisa sem sequer pensar naquele que já convive comigo dia e noite, eu não penso, eu chego em casa, tem comida na geladeira, estou com vontade de comer, eu nem pergunto: você já jantou? Você já comeu? Você quer dividir comigo isso que está aqui? Não, eu vou e como tudo, e não fica nada para quem está lá. Isso é egoísmo. É egoísmo individual, mas pode ser o egoísmo coletivo. E como é que eu faço a caridade? Para isso eu preciso saber o que é caridade. E para saber o que é a caridade, nós temos que buscar em Jesus, que é o nosso modelo e guia, conforme a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta para os espíritos superiores o que significa caridade, o entendimento que Jesus tem de caridade, para a gente entender. Está na pergunta 886. E os Espíritos falam: benevolência para com todos, indulgência para com equívoco alheio e perdão das ofensas. Coisa tão fácil de fazer. Por que nós não fazemos isso? Temos que começar. O Domingos falou agora em a mesma a respeito do domingo de solidariedade, da feira de solidariedade. Comecemos por aí. Vamos fazer aquilo que a gente pode doar. Se eu posso doar algum alimento, ótimo. Se eu posso doar uma roupa, um brinquedo, uma coisa doméstica, vamos fazer. Se eu não posso doar nada, porque hoje em dia está difícil a gente sobrar alguma coisa, e a gente sempre dá só o supérfluo e nunca dá o necessário, a gente pode doar pelo menos o quê? Uma oração, para que aqueles que vão trabalhar efetivamente nesse dia, nessa feira de solidariedade, possam ter condições físicas, mentais, psicológicas, de fazer essa feira
que é para angariar fundos para que a casa possa acolher cada vez mais pessoas que vêm em busca de um lenitivo para suas vidas. E aí a gente começa a dar os primeiros passos na vida moral, que nós precisamos deixar de ser egoístas. Porque enquanto formos egoístas, essa chaga da humanidade, nós vamos ter muita dificuldade de, ao desencarnar, largar aquilo que está aqui nesse planeta, porque nós ainda estamos muito presos à materialidade. Meditemos nisso, pensemos nisso. Saiba que Jesus está no controle, está nos aguardando para fazer as coisas certas, no momento certo e no aprendizado certo. Que Jesus nos abençoe. Vamos, então, ao nosso passe. Vamos nos concentrando, fechando os nossos olhos. Vamos trazendo em nossa mente a figura do Mestre Jesus. Esse Mestre bondoso que nos envolve com a sua luz de paz, com a sua luz de amor. Vamos também nós nos unindo a toda essa espiritualidade amiga, que nos acolheram com tanto carinho ao entrarmos aqui no salão, que foram identificando as nossas necessidades, durante a palestra foram trabalhando em nós, para que a gente possa absorver todas essas boas energias que vai caindo sobre cada um de nós nesse momento. E os médiuns que se prepararam tanto, vão iniciar essa terapêutica do passe, auxiliando para que cada um de nós possa receber essas boas energias. Essa energia que toca o alto da nossa cabeça e que vai percorrer todo o nosso corpo físico e espiritual. Trabalhando os nossos pensamentos, para que tenhamos sempre pensamentos positivos, pensamentos do bem, pensamentos otimistas, que vão sempre nos auxiliar e encontrar um caminho e uma solução. Essa luz, energia, trabalha a nossa fala, para que possamos ter sempre as melhores palavras a dizer. A palavra que possa levar sempre a cada um a esperança, o bom ânimo, uma palavra que seja de orientação. E muitas das vezes também vai trabalhando para que a gente fique em silêncio, porque muitas das vezes o silêncio é o que se faz necessário naquele momento. Essa luz, essa energia, trabalha os nossos sentimentos, para que sejamos cada vez mais compreensivos com o próximo, com aquele com quem nós convivemos também, que possamos trabalhar com mais carinho e, como foi dito na palestra, deixarmos o nosso egoísmo de lado e pensar no outro também, levar ao outro e ter com o outro a benevolência, a indulgência, para que assim possamos juntos caminharmos e evoluirmos. Essa luz energia trabalha agora na higienização dos nossos centros de forças, onde nós acumulamos as energias negativas, aquelas que nós, por descontrolarmos as nossas emoções, deixamos nos guiar pela raiva, pelo ódio, pela inveja, também pelos nossos medos, inseguranças. Mas nesse momento é feita uma higienização, retirado todas essas energias negativas e deixado sim um paz, um ambiente limpo.
essa luz, energia segue trabalhando os nossos centros co-criadores, para que possamos usar essas energias para o bem, para a criação, para o amor. Essa luz percorre todo o nosso corpo físico, pernas, chega até o básico no início da nossa coluna também, deixando-nos firmes e fortes, eretos, diante de todas as nossas necessidades. E segue também até o alto da cabeça. Aí fechando todo esse ciclo, onde nos sentimos agora mais tranquilos, mais seguros, mais equilibrados, harmonizados, para seguirmos a nossa caminhada. E assim, somos gratos por todas essas boas energias que recebemos. Essas energias que nos põem em saúde física e espiritual. E vamos agora, então, já que recebemos tanto, compartilhar um pouco dessas boas energias, vibrando e em pensamento, levando essas energias para aqueles que nesse momento sofrem, aqueles doentes do corpo físico, mental, emocional, espiritual, que necessitam nesse momento dessas boas energias, que essa espiritualidade possa levar até eles essas boas energias para que possam se refazer, se reerguer, se reequilibrar. E se chega em nossa mente uma pessoa, um nome, vibremos por ela nesse momento, que ela receba dessa espiritualidade o que é de bom, o que ela necessita para se fortalecer, para seguir a sua caminhada. Vibremos por aqueles que estão pelas ruas, por decisões próprias, ou por necessidades, ou que foram impostos, ou por vícios, mas que nesse momento essa espiritualidade os envolva em muita luz, que seus anjos guardiões estejam ao seu lado, orientando para seguirem pelos melhores caminhos. E agora essa espiritualidade amiga que nos receberam com tanto carinho, rogamos que possam ir até os nossos lares, entrar em nossas casas e lá fazer uma higienização, tirando de lá todas aquelas energias negativas que nós levamos para lá, que nós criamos pelos nossos pensamentos, às vezes por diálogos também desnecessários, mas que nesse momento seja feita uma limpeza, retirado todas essas energias e deixando lá um ambiente tranquilo, sereno, de bem-estar, um ambiente onde a gente consiga ter o repouso e refazer todas as nossas energias. E que cada um que lá more também, neste momento, receba essas boas energias para se refazerem, para se equilibrarem, para que o ambiente em nosso lar seja sempre amigável, compreensivo, que impere sempre o respeito, a tolerância e, principalmente, a harmonia e muito amor entre todos. Deixando o nosso lar com a graça e a gratidão por todas essas benesses, retornamos aqui ao salão e vibremos pelos nomes que foram colocados nas urnas dos encarnados, que cada um receba nesse momento aquilo que é de bom e necessário para ele, que seja envolto na luz de amor e de paz. E os desencarnados, que recebam nesse momento os nossos pensamentos de gratidão pelo que fizeram, que possam estar em suas jornadas de preparo para uma nova reencarnação, que recebam o amor de toda a espiritualidade. E assim, agradecemos a toda essa espiritualidade amiga, aos mentores dessa casa, que proteja sempre esta casa, que procura sempre receber a todos com muito carinho, com muito amor, que acolhe a cada um, trazendo, levando o amor que foi passado por Jesus.
Grato, espiritualidade, por todas essas benesses que recebemos. E seguindo, rogando que toda essa espiritualidade amiga de pretos velhos, caboclos, farmacêuticos, cientistas, todos que vão até a natureza e de lá retiram tudo, os elementos necessários para uma formulação, para colocar nesse momento em nossas águas. As águas que trouxemos, as águas que mentalizamos nesse momento, que possam estar em nossos lares. Que elas recebam essas energias, que elas recebam esse medicamento, para que possamos utilizá-las, para estar sempre trazendo o bom ânimo, um lenitivo a nós, mas principalmente nos conectando com a espiritualidade superior, para que assim, nesse contato, consigamos ter melhores energias, melhores pensamentos e o ânimo necessário para seguir a caminhada. Agradecemos essa espiritualidade por toda essa gentileza, esse amor, esse carinho conosco, em fluidificar todas essas águas. Grato, espiritualidade, por tudo que recebemos nesta noite, pela mensagem que nos foi passada, de trabalharmos não só para nós, mas assim na caridade, fazer e levar tudo aquilo que nós temos de bom aonde nós estivermos. Levar sempre uma luz de ânimo, uma luz de paz, de serenidade e orientação aonde nós estivermos. Acolhendo a todos e também, como sempre, ser acolhido, porque também estamos nessa jornada. Grato, espiritualidade, grato a todos. Que tenhamos todos nós uma semana de muita paz, uma semana de harmonia em nossos lares, que possamos nos manter com todas essas energias boas que recebemos esta noite, nos mantendo firmes e fortes e perseverantes na busca da nossa melhora, na busca sempre do nosso equilíbrio. E principalmente, agradecemos a esse Mestre Jesus que nos permitiu estar aqui esta noite. Que Ele, com todo o seu amor, nos abençoe, nos ilumine os nossos caminhos e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos, bom retorno aos seus lares, até a próxima terça-feira. Tchau, Salão. De luz, paz e amor em Jesus.